Uma igreja cheia de amor. Falaremos hoje na lição de número 5 da igreja de Jerusalém, que foi revestida de poder do alto e além de ousadia, coragem e discernimento da palavra de Deus, receberam grande amor. O grande amor de Deus que assim puderam também cuidar dos seus amados irmãos. Cuidando, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo, demonstrando caridade, demonstrando zelo pelas pessoas que estavam próximo de si. Foi assim que esta igreja cresceu. É assim que a igreja crescerá nos dias de hoje, tendo amor pelos irmãos. Obviamente que, primeiramente, o amor a Deus e tendo amor com os irmãos, esta igreja não tem como não prosperar. Nós precisamos entender isso definitivamente com este exemplo da igreja em Jerusalém. O textuário se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32. Só lembrando que o título de hoje, então, é Uma Igreja Cheia de Amor. A revista é A Igreja em Jerusalém. Então vamos aqui, textuário. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática afirma para nós que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Sem amor, não tem trabalho, não tem comunhão, não tem crescimento dentro desta igreja. Se torna apenas um templo com pessoas vazias de si, vazias da presença de Deus. E assim não podem fazer nada além de cultuar, estar ali domingo a domingo, nos cultos semanais. Mas uma igreja sadia, ela demonstra amor pelos irmãos, demonstra amor pelas vidas que estão sendo perdidas e evangeliza. Tem ali uma igreja edificada no amor de Deus, no amor entre os irmãos, para que ela possa estar fortalecida para pregar a palavra lá fora. Então é necessário que exista este elo dentro da casa do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. Vamos ler? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço de que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Amor e unidade. É isto que a igreja precisa. Então aqui já podemos ver que a palavra-chave da lição de hoje é amor. Amor, falaremos especificamente do amor dentro da igreja de Jerusalém. Mas o amor, nós sabemos, a palavra de Deus fala sobre o amor, nos suporta, o amor é incrível, é algo que é necessário. O cristão sem amor não é cristão, né? É verdade que essa frase ela estaria errada, né? Cristão, ele tem amor na sua vida, sinônimo de amor, sinônimo de caridade, de comunhão, de entendimento, empatia. Isto é ser cristão. Esta igreja foi um grande exemplo e hoje nós vamos estudar várias características desta igreja de Jerusalém, no quesito amor. A introdução diz que veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. O amor, como o amor de Deus se manifesta numa igreja que observa os mandamentos do Senhor, que ama a Deus em primeiro lugar e cumpre a sua vontade amando o próximo. Quais frutos esta igreja pode dar? Qual será o sucesso desta igreja? E qual é o fim da igreja que não tem amor entre os irmãos, que não tem união? E o amor, como diz aqui na introdução, é a expressão máxima da graça de Deus. Por quê? O nosso Deus, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós, demonstrando grande amor pela humanidade que merecia outro fim. Então ele demonstrou este grande amor à igreja, dando o seu único filho para morrer na cruz em remissão dos nossos pecados. E somente através do amor genuíno de Cristo Jesus, ou do amor de Deus em nossas vidas, nós podemos verdadeiramente demonstrar o amor, aquilo que é amor. Porque nós vemos muitas pessoas hoje fazendo caridades, mostrando para o mundo para que eles possam ver, para que possam ver as suas atitudes, mas muitos não têm nenhuma consideração por aquelas pessoas. Estão buscando muitas das vezes fama,
estão buscando ganhar dinheiro, engajamento na internet, quando deveriam verdadeiramente amar os seus irmãos. Mas o amor de Cristo, uma pessoa que recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo, ela sim entenderá que estará praticando o verdadeiro amor, aquilo que Deus espera de nós. O tópico de número 1 diz que o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, refere-se à igreja como a multidão dos que criam. O que ele está dizendo? Ali havia uma igreja firme na palavra. E isto nós podemos afirmar porque nós lemos Atos capítulo 2 e vimos que a igreja crescia porque ela observava a doutrina dos apóstolos. E observando não só olhando, não só ouvindo, mas guardando no coração para praticar. E esta igreja praticava. Não era crente só na teoria, eram crentes na prática. Ouviam a palavra, mas também viviam. Por isso que foi uma igreja exemplar. Por isso que está na Bíblia Sagrada e assim tem nos abençoado com os seus ensinamentos. Então a igreja, essa igreja que havia começado com 120 discípulos, agora ela é uma igreja multidão, de multidões. Muitas pessoas estavam reunidas. E o que é maravilhoso? Todas em um só propósito. E por isso a igreja avançava. Um ajudava o outro, um auxiliava o outro em suas dores, em suas lutas. E assim a igreja continuava marchando, indo adiante na sua missão da pregação do Evangelho. Sabemos que esta igreja também enfrentou desafios, como toda igreja enfrenta. Só que os desafios eram colocados à mesa, debatidos com a sabedoria do Senhor, observando a palavra de Deus, observando os ensinamentos, e eram ali tomadas decisões. Quando aconteceu ali, nós podemos ver naquele momento em que estava começando a ter dissensões ali dentro da igreja. Então o que fizeram? Vamos dar um trabalho para realizar aqui, outros irão evangelizar, e definiram o que poderia ser feito. E a igreja continuou crescendo. O desafio veio, mas eles trataram. Então uma igreja que tem o amor, que observa a vontade de Deus, ela não para por causa de coisas pequenas, de embaraços desta vida, coisas que existem para todos os seres humanos, para todas as instituições. E na igreja, que ela é uma organização, ela não está isenta dessa situação, ela não está isenta de situações como essa, mas com a sabedoria do Senhor é possível contorná-la. É possível contornar as situações e assim a igreja avançar. Os desafios do crescimento é o subtópico de número 2, falando exatamente sobre isso. Então a igreja de Jerusalém ela crescia em escala geométrica, ou seja, crescia, multiplicava. É este o significado, a igreja estava multiplicando. Almas eram alcançadas. Nós podemos ver que eram de 1.000 almas, 2.000 almas, 3.000 almas que a igreja crescia. Era em uma escala alta, eram muitas pessoas indo aos pés do Senhor e tendo as suas vidas transformadas. Mas tinha os problemas, como toda a igreja tem, nós já dissemos. Talvez nós passamos em nossa caminhada por cada situação, por muitas situações, mas nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus, porque Ele dá o devido entendimento. E graças ao derramamento do Espírito Santo, que é auxiliador, que Jesus falou que o Espírito Santo seria o auxiliador dos discípulos e de todos aqueles que estão longe, de todos nós, que viríamos a servir ao Senhor. Porque a ação do Espírito Santo ela é atual. O Senhor agiu lá no passado, mas Ele age também hoje em nossas vidas. Então o Espírito Santo ele é o auxiliador. Então Ele auxilia para que nós possamos tomar as decisões certas. E Ele também é o consolador, porque nós vamos sofrer, porque nós ficaremos abatidos, porque nós nos entristecemos com situações, somos muitas das vezes atacados, humilhados, perdemos pessoas que amamos, mas o Senhor é conosco porque Ele nos consola. E através do seu auxílio, do seu consolo, nós podemos continuar nesta caminhada. Então, a igreja que passava por desafios e agora comportava uma quantidade alta de irmãos. Assim também como a igreja pequena também tem seus problemas, mas uma igreja maior, mais problemas. Então, como ela deveria se comportar diante dessa dificuldade? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Sim, deveria manter. Mas como? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes.
Somente o amor. E é exatamente o que a igreja precisa. Porque existem situações, vamos dizer, por exemplo, de um irmão que maltratou o outro irmão. O que será necessário para que exista ali o perdão? Amor. O amor. E de imediato, o mais breve possível, para que este problema não fique maior. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, assim diz a palavra do Senhor. Então, problemas, eles devem ser tratados. Problemas não devem ser ignorados. Eles devem ser tratados para que tenha um fim, ou para que tenha, né, uma continuação, então, digamos, melhor dizendo, uma continuação, que a igreja continue combatendo o bom combate e as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Quando uma igreja se fragmenta, quando esta igreja se divide, reino dividido não prospera. As pessoas os irmãos devem trabalhar em um só propósito. Se existem os varões e tem um evangelismo, a igreja, os varões devem se unir. As irmãs não podem estar desunidas, uma para cada lado. A oração que todos estão ali, o exemplo de Pedro, quando Pedro estava preso, todos estavam reunidos ali orando, buscando ao Senhor uma providência. E assim o Senhor agiu. E outros exemplos nós podemos também ver através da Bíblia, quando as pessoas buscaram a Deus em um só propósito. É melhor 20, 30 irmãos orando do que somente um, apesar de que o nosso Deus é poderoso e pode agir na vida daquele irmão que está orando. Mas melhor ainda, se todos estiverem clamando, buscando ao Senhor. Então a igreja dividida, ela não prospera, ela não cresce. Reino dividido, nós podemos ver o que Israel passou com o seu reino quando foi dividido. As lutas que Israel passou, as batalhas travadas, e inclusive muitas das vezes combatendo entre si, com suas dificuldades e situações. É triste. Nós sabemos que o povo de Israel teve que passar por isso para aprender que a união é necessária. Mas tudo é exemplo para nós, né? Nós podemos aprender através destes exemplos. 3. A vida interior. A expressão era um coração e a alma. Isso mostra o quê? Mostra que havia comunhão, que havia amor. É como às vezes nós falamos, né? O amor fulano e fulano é como carne e unha. É um amor, né? É a pessoa que dá certo. É algo que está em conjunto, que está em comunhão. E é isso que Deus espera da sua igreja. Igrejas que podem se unir em um só propósito, em clamor a Deus, para que o Senhor abençoe a nação. Igrejas que tenham em si a verdadeira palavra de Deus, buscando em um só propósito para que o Senhor abençoe e mude a situação, as circunstâncias, para que haja igualdade, para que haja equidade, como foi na igreja de Jerusalém. Os irmãos unidos, buscando ao Senhor, o Senhor com certeza abençoará. Então, e principalmente, na tarefa principal de todo cristão, na missão. Qual é esta missão? A pregação da palavra de Deus. A tarefa do evangelismo. Porque esta igreja consolidada, essa igreja de Jerusalém consolidada, ela foi adiante pregar a palavra de Deus. A consolidação, a edificação desta igreja foi para que o fim, né, não o final, mas o fim, a finalidade, pudesse ser a pregação da palavra de Deus, o alcance das pessoas que não tinham esta palavra de salvação. Tanto que a palavra foi pregada ali na Judeia, mas como o Senhor Jesus mesmo falou, em toda a terra, nos confins da terra, como está chegando em todos os lugares nos dias de hoje. Lembrando que Jesus está próximo de voltar, porque a sua palavra está se cumprindo. Graças a esta igreja, aos irmãos que ali estavam, que se propuseram a falar do amor de Deus, a pregar esta palavra. Vamos para o tópico número 2. Vou pedir ao meu irmão que deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que transformou as nossas vidas. Se não te custar nada, então clica aí, deixa o seu like. Eu só peço isso aos meus amados irmãos. Então vamos para o tópico 2. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Este é o melhor lugar para que o Espírito Santo de Deus possa agir, para que os dons sejam distribuídos entre os irmãos e para que esta igreja seja cada vez mais edificada no propósito que ela tem.
É necessário uma igreja que busca ao Senhor, que tem o entendimento que deve estar clamando na presença de Deus, fazendo como Jesus. Jesus falou para aquela igreja, para aqueles irmãos que ficassem ali reunidos até que acontecesse o quê? O derramamento do Espírito Santo. E o que a igreja fez? A igreja orou até o momento em que o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne, né? Sobre todos que ali estavam. Porque a promessa lá em Joel capítulo 2, versículo 28, 29, que seria sobre toda a carne, velhos, jovens, idosos, servas, o menor, o maior, todos que estivessem no propósito receberiam. E não é diferente para nós em nossa igreja. Crianças também podem receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a capacitação, a plenitude, a autoridade do Senhor. Irmãos, velhos, novos, jovens, adolescentes, todos em um só propósito. Precisamos buscar mais a capacitação para que a igreja avance, para que a igreja não fique parada, para que a igreja não fique inerte diante de tanta injustiça neste mundo, sem ter o que fazer, ociosa, sabendo que o mundo jaz no maligno e fazendo nada. E esta igreja com certeza precisa da ação do Espírito Santo, do despertar do Espírito de Deus. Que nós possamos, através dessa lição, lembrar que a igreja que foi capacitada, que foi fogo pentecostal, que foi poder de Deus para as nações, esta igreja buscou a ousadia através da ação do Espírito Santo, buscou a coragem para entrar em lugares que jamais entrariam se não fosse a ação do Espírito Santo, buscou força para perseverar em momentos que foram humilhados, maltratados, presos, surrados, e mesmo assim perseveraram. Como o apóstolo Pedro fez quando ele foi preso, ele buscou do Senhor mais virtude do Espírito Santo para continuar em sua caminhada. Que nós possamos lembrar que esta é a igreja, esta é a verdadeira igreja do Senhor, esta igreja que é perseguida por falar a verdade e não se contenta da forma que está em muitas igrejas hoje. Muitos buscando o reconhecimento, muitos buscando a fama, muitos buscando o enriquecimento através da obra do Senhor. Mas sabemos que Deus está contemplando, está vendo tudo isso e Ele tratará com cada um. Mas os remanescentes precisam estar atentos e prontos para pregar a palavra de Deus, para que não possam ser também influenciados, para que possa ser uma geração diferente daquela geração que não teme ao Senhor. Como nós podemos ver lá, a geração de Eli, que desprezou, que viu o problema, que ele via o problema que seus filhos estavam causando e ficou de braços cruzados. Então o Senhor deu um fim àquela geração e levantou a geração de Samuel. E a geração de Samuel continuou pregando a palavra de Deus e cuidando daquele povo. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Não são regras, não são técnicas que muitos hoje utilizam, não, é algo genuíno. Quem recebe, mesmo que quem está ali está se utilizando de técnicas para poder convencer, não só da palavra genuína, mas mesmo assim muitos que estão buscando estão com o coração voltado para o Senhor e querem receber a presença de Deus. E acabam recebendo porque essa pessoa buscou o Senhor com alegria, com o coração sincero. Então essa pessoa acaba recebendo mesmo. Mas que todos nós, quando estivermos ali à frente para falar da palavra de Deus, possamos falar essa palavra com a ousadia que os discípulos tiveram, com a autoridade, com a coragem, sabendo que Deus é poderoso para realizar, que é Deus que realiza, que somente Ele realiza, e que nós não precisamos acrescentar nada naquilo que o Senhor já propôs em nossos corações para entregarmos à igreja. Precisamos confiar no poder de Deus, e quando confiamos no poder de Deus, deixamos as nossas ideias de lado para cumprir a vontade do Senhor. E assim o Senhor abençoa a sua igreja. Porque nós podemos ver que quando os discípulos ali oraram para aquele homem, Pedro e João oraram para aquele homem e ele foi curado, aquele coxo que ficava ali na porta, então aconteceu que muitos se maravilharam do milagre que aqueles dois ali ao orar com o poder de Deus realizaram. Então eles começaram a se maravilhar achando que foi poder dos discípulos, mas imediatamente eles falaram: por que vocês estão olhando para mim? Porque quem agiu aqui foi o próprio Deus. Eles
deram a honra a quem era o dono da honra e não tomaram o lugar do Todo-Poderoso para crescer, para ter o crescimento humano. Não, eles continuaram no propósito, sabendo que era Deus quem realizava aquilo entre os irmãos e que Deus poderia fazer muito mais. E eles estavam orando por dias, clamando ao Senhor, até que do alto foram revestidos. Isto é fé. E nós precisamos ter a fé que receberemos, mas a busca, ela precisa ser incessante. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. Possamos ser sempre gratos ao Senhor. Esta é a receita, gratidão. É como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, aprendi a me contentar com tudo que tenho. Aí sim ele vem com a frase que muitos colocam aí nos veículos, nas portas das casas, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, mas ele estava falando justamente das lutas, de ter pouco, e assim Deus o fortalecia, Deus dava a ele o que ele necessitava, né? E não que muitos pensam que tudo posso naquele que me fortalece, e eles terão as riquezas deste mundo. Pode ser que, se for da vontade de Deus, terão, mas muitas das vezes não terão também, mas a presença é que não pode faltar. E que não faltou na vida do apóstolo Paulo, que sofreu muito pelo amor do evangelho. Muitos, foi açoitado, humilhado, picado por cobras, sofreu naufrágios. Então, e mesmo assim ele era o que? Grato ao Senhor, grato porque Deus havia o incumbido de pregar esta palavra, então ele agiu em conformidade e assim o Senhor abençoou. Tópico de número 3. Meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta que nós vamos responder cada um dos irmãos, tirando as dúvidas. E assim, só lembrando que ao final desta aula também terá uma dinâmica para os professores, caso queiram realizar em sala de aula, que é muito bom, que é muito importante, que ajuda na captação do conteúdo e que também deixa uma aula mais, vamos dizer, mais dinâmica, né? Mais dinâmica mesmo. Fica bem mais tranquilo para o professor e para os alunos também mais interessados em sala de aula. A busca pela equidade, né? O tópico é o de número 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã, e o subtópico é a busca pela equidade. O que é equidade? Nós vamos entender que equidade, o que ela faz? Existe a palavra chamada igualdade. É o que muitos de nós esperamos, quando nós falamos, o Brasil ele é muito desigual, existe muita desigualdade, porque no Brasil existem muitas pessoas ricas, muitas pessoas que são pobres, existem várias situações hoje. Então, muitas das vezes nós ouvimos nos telejornais falar sobre a desigualdade. Mas aqui, a igreja de Jerusalém, além de fortalecer os irmãos, ela tinha este trabalho da equidade, fazendo com que aquilo que cada um necessitava fosse preenchido para que eles estivessem em par de igualdade. Antes da igualdade é necessária a equidade. Entender qual é a falta de cada irmão. O que o irmão precisa? Precisa de conhecimento. Então a igreja dava conhecimento, ensina conhecimento, investe no conhecimento. O irmão precisa de quê? Precisa de paz. O coração está afligido. Então a igreja vai orar por este irmão. A igreja vai entender, vai jejuar junto com esse irmão. O propósito para que cada um pudesse estar bem na caminhada com o Senhor. Então a equidade, ela não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. É que nem como se tivesse 3 crianças e do outro lado, vamos dizer que tem um culto no vizinho. E lá está ouvindo aquele louvor, algo maravilhoso. Então tem 3 crianças do outro lado do muro. Então cada uma dessas crianças está numa caixa, e as caixas são iguais. Uma criança, a primeira, ela é grande, essa criança ela é maior, então ela consegue ver o culto tranquilamente. A segunda criança, que está no mesmo tamanho, né, na mesma caixa, as 3 caixas são iguais, essa criança do meio, ela consegue, por cima do muro, ela consegue mal ver o que está se passando no culto, enquanto a terceira criança, ela tampouco consegue ficar acima do muro. O que precisa para que elas estejam em igualdade e possam ver o culto? O que precisa é que a criança menor tenha uma caixa maior, que a criança do meio tenha uma caixa maior que a do primeiro, que já está lá vendo o culto através do muro. Então, este é apenas um exemplo, para que os irmãos possam entender. Então, isso é equidade, é procurar preencher a necessidade, a lacuna que está vazia, para que este irmão se sinta bem, para que se sinta animado, para continuar na caminhada, para que se sinta abraçado, para que sinta a presença, para que sinta o amor de Deus através dos irmãos.
É importante que eles entendam que o amor de Deus também é na vida dos irmãos, que muitos deles verão exatamente isso. Muitos não entenderão ainda o que é o amor de Deus, mas verão essas pessoas praticando o amor de Deus através de suas vidas. Por isso que o cristão, ele também pratica o amor. Na verdade, o cristão salvo em Cristo, ele dá frutos, e o amor é fruto do Espírito. Então, por isso que precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. 2. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Por quê? Compartilhavam tudo o que tinham. Tinham tudo em comum. Eles não se preocupavam com o dia de amanhã, sabendo que Deus estava cuidando. Sabia que Deus estava trabalhando para que eles pudessem ser supridos as suas necessidades no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então muitos deles faziam o quê? Vendiam as suas fazendas, tinham tudo em comum. O versículo de número 45 do capítulo 2 de Atos diz que vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então aqui já fala da questão da equidade, né? Observando a necessidade de cada um. Então muitos compartilhavam, vendiam suas fazendas, compartilhavam para que todos pudessem chegar ao ponto de igualdade, para que pudesse fazer como? Versículo 46 diz, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, unânimes. Então aí está a igualdade, aí está o fim, né? a finalidade de amar o irmão, de amar o próximo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, sobre não deixar de congregar, porque um admoesta o outro, porque um ajuda o outro. Isto é igreja. Cristão desigrejado, ele não é cristão, porque não está vivendo na prática do amor, ele está sendo egoísta. Por isso que teve tempos atrás, uma revista que falou muito sobre a questão dos desigrejados, que são muitos nos dias de hoje. Mas desigrejado é egoísta, está sendo egoísta. Precisa cumprir a vontade de Deus. O mandamento, o fardo era pesado? Não era? O fardo era pesado para o homem. Muitos mandamentos, ordenanças, rituais. Então, Jesus ele resumiu para nós com amor a Deus e amor ao próximo. É isso que nós precisamos cumprir. E isso não é pesado para nós. Pode nos custar algo, pode nos custar tempo, pode nos custar, muitas das vezes, até o financeiro, porque o cristão também ele deve ajudar também aqueles que estão necessitando, tirar do seu bolso, se possível. Se possível, a verdade é que precisa muitas das vezes tirar mesmo, dar de si, doar. O cristão tem que, e isso é fruto do cristão, e não através, como é pregado por determinadas religiões aí, que as obras farão que as pessoas sejam salvas. No Evangelho, e somente no Evangelho de Cristo, nós entendemos que o cristão salvo, ele pratica boas obras. Este ato de boas obras, ele vem da transformação do crente, e não é através das boas obras que ele será transformado. Não, a transformação nas nossas vidas, para que nós possamos viver o verdadeiro amor. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Sim, de uma forma ou de outra. Orando, jejuando, doando seu tempo, doando o alimento, doando o que os irmãos necessitarem. Maria, mãe de João Marcos, doou o seu lar, para que os irmãos orassem ali. Enquanto oravam, o Senhor agiu libertando a Pedro. Nós podemos ver em Atos 12:12. 3. Um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas vendiam, traziam o preço de que foram vendidos. Então eles entregavam com amor. Ninguém era obrigado a fazer, porque o Evangelho ele não obriga ninguém a fazer nada. É somente por amor, pela fé em Deus, que as pessoas precisam agir. Isto não deve ser imposto a ninguém, não deve ser cobrado de ninguém. As pessoas que devem ter o mover na sua vida, por isso que dentro da igreja, nós, quando estivermos pregando, precisamos pregar o amor de Cristo, o amor genuíno, o amor transformador, para que este amor faça com que as pessoas tenham atitudes abençoadoras, atitudes diferentes daquelas que tinham antes. Então quem faz isso é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus na nossa vida, é Ele que nos dá esta condição. Esta condição, quando nós entendemos, passamos a viver. E quando o Senhor tocar em nossos corações, devemos lembrar, porque o Senhor toca, o Espírito Santo fala em nossos corações, nós possamos agir. Quando alguém estiver precisando e nós tivermos este entendimento, tendo o entendimento, nós devemos agir. Mas muitas das vezes nos falta entendimento. Então o Espírito Santo age em nós para que assim possamos despertar
e fazer a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, esta é a lição de número 5 que juntos aprendemos aqui sobre esta igreja de Jerusalém, que prosperou na graça do Senhor, na graça e no amor de Deus, no amor ao próximo, na comunhão com Deus e com os irmãos. Então eles foram perseverantes. Vamos aqui para a dinâmica, para o professor da classe de adultos. Uma igreja cheia de amor, como a igreja de Jerusalém. Esse é o título da nossa dinâmica. Qual é o objetivo? Levar os alunos a identificarem as atitudes práticas de amor demonstradas pela igreja de Jerusalém e refletirem como a igreja atual pode vivê-las. Aquilo que a igreja de Jerusalém fazia, a igreja atual deve fazer. E através dessa dinâmica nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Materiais: cartões ou tiras de papel com frases. E as frases já vou ler para os irmãos. Então, os materiais: cartões ou tiras de papel, um cartaz ou quadro mesmo, pode usar o quadro, escrito: uma igreja cheia de amor, Atos 2-4. E fita adesiva, ou ímã, se o quadro for metálico. Passo a passo. Diga à classe: vamos descobrir juntos quais atitudes mostravam que a igreja de Jerusalém era cheia de amor e como podemos viver isso hoje. Trazendo a reflexão dos irmãos, como podemos ser assim nos dias de hoje. Então, distribua os cartões. Escreva em cada cartão uma ação, né? Então, na hora de distribuir, antes de distribuir os cartões, escreva em cada uma ação da igreja primitiva. Algumas fiéis à Bíblia, outras que não condizem com o amor verdadeiro. Frases como: frases verdadeiras. Por exemplo, partilhavam seus bens com quem tinha necessidade. Estavam sempre juntos com alegria e singeleza. Perseveravam na oração e na comunhão. Se importavam uns com os outros. Recebiam todos com alegria. Supriam os necessitados. Tinham um só coração e uma só alma. E também frases falsas. Por exemplo, cada um cuidava só de si. O mais importante era quem tinha mais. Evitavam conviver com os diferentes. Preferiam orar sozinhos e não em grupo. Julgavam os necessitados como fracos na fé. Então essas são as frases. O professor pode escrever essas aqui que eu citei. Vou deixar o PDF aí na descrição. O professor pode acessar através do link e baixar. Mas também pode elaborar frases, até se quiser dificultar mais ainda, se sua classe for uma classe já bem instruída, então você pode dificultar também, deixar um nível mais elevado aí as questões, né, as frases. Classificação, vamos lá, classificação coletiva. Peça para que um a um os participantes leiam seus cartões. A turma deve decidir se essa é uma atitude de igreja cheia de amor ou não. Então, o irmão leu, então a turma vai decidir se esta é uma atitude que é verdadeira ou se ela é falsa. As atitudes corretas são coladas no cartaz, formando um painel com as características da igreja de Jerusalém. Muito simples a reflexão dessa dinâmica, mas muito importante para a captação visual, que é comprovadamente altíssima. Reflexão final. Leia Atos 2, 44, 47 ou Atos 4, 32, 35. Pergunte: estamos sendo como essa igreja cheia de amor? O que podemos fazer diferente hoje? Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Então conclua lembrando do exemplo da igreja de Jerusalém. E que o Senhor possa abençoar poderosamente e o mover de Deus possa acontecer nas nossas vidas. Que a presença do Senhor seja gloriosa na vida do professor e de seus alunos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.